Olá, meu nome é Fernanda Simoneto. E eu sou a Laura von Humholtz. E essa aqui é mais uma edição do podcast do Caderno 2. E hoje a gente vai falar sobre o Carnaval de Porto Alegre. Depois de quase 1 ano e meio sem desfiles, o Carnaval de Porto Alegre volta à Avenida. O Complexo do Porto Seco, construído no ano de 2004, vai ser o palco do desfile de 22 escolas, divididas entre os grupos Bronze, Prata e Ouro. Os desfiles vão acontecer nos dias 6, 7 e 8 de maio. Mas para trilhar o nosso caminho até o Complexo do Porto Seco, que é onde ocorrem os desfiles aqui na capital, a gente vai voltar um pouco no tempo, mais especificamente lá para o século XVIII. É que o Carnaval, como a gente conhece hoje, ele tem uma origem bem diferente. Mas para te contar essa história melhor, nós convidamos a historiadora Caroline Leal, que é doutora em História pela PUC do Rio Grande do Sul e que estuda o Carnaval de Porto Alegre. A Carol ainda é autora do livro As Mulheres e o Carnaval, Porto Alegre de 1869 a 1885, e do blog Intrudeira. Olá pessoal, eu sou a Caroline Leal, sou doutora em História pela Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio Grande do Sul e atualmente sou professora na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. O Carnaval chegou ao Brasil com o nosso colonizador português, no formato do intrudo. O intrudo consistia numa série de brincadeiras, pregação de pilhérias, na farta comilança e especialmente no arremesso de limões ou de laranjas de cheiro, que eram esferas de cera, no formato dessas frutas, eram coloridas e que dentro tinham líquidos. Também tinha o arremesso de baldes d'água, farinha, polvilho, tudo aquilo que servisse para molhar e para sujar o oponente. A brincadeira ela era executada tanto na rua quanto no interior das residências. E ao que tudo indica, desde a chegada dos casais açorianos na segunda metade do século XVIII, o intrudo também passou a ser celebrado aqui em Porto Alegre, sendo essa então a nossa primeira prática carnavalesca. Como você acabou de ouvir, a origem do carnaval é luso-brasileira. E uma das tradições que se mantém desde os tempos de intrudo é a data da festa, que antecede em 40 dias o Domingo de Ramos, que a gente conhece como Páscoa. O carnaval é considerado o tempo de liberdade antes da quaresma, que costuma ser um momento de conexão espiritual para a religião católica. Pois bem, a gente já entendeu como o carnaval surge, mas e como ele se modifica até chegar no modelo de carnaval que conhecemos hoje, com as escolas de samba desfilando em avenidas, carros alegóricos e um teor educativo muito presente? Quem responde essa pergunta é, de novo, a Carol, mas a gente vai introduzir um novo convidado. É o Fábio Castilhos, que é professor de português, secretário executivo da Imperadores do Samba e, claro, um fanático pelo carnaval. E ele vai nos acompanhar durante todo o episódio e é um dos nossos guias pela história da festa. A história do Carnaval de Porto Alegre é marcada por uma pluralidade de práticas festivas. Após a epidemia de cólera que assolou a cidade em fins de 1855, houve um arrefecimento do intrudo e os bailes de máscaras passam a ser celebrados nos salões e teatros da cidade. Mas com o objetivo de acabar de vez com o velho jogo e trazer uma festa que fosse representante de ideais de progresso e civilização, em 1873 surgiram as sociedades carnavalescas. As pioneiras foram a Esmeralda e os venezianos. Compostos de membros da elite porto-alegrense, eles desfilavam pelas ruas do centro da cidade com seus carros alegóricos e de crítica, e depois se reuniam em bailes exclusivos aos sócios. O novo modelo fez sucesso e logo surgiram várias agremiações adeptas desse novo formato. Junto a isso, tínhamos os bailes públicos, mascarados pelas ruas ao som de tambores e o intrudo que seguia fazendo parte da folia. Com o passar dos anos, além das sociedades carnavalescas, surgiram diversos blocos, clubes e cordões. Na década de 1920, por exemplo, num concurso promovido pelo jornal Amanhã, definia-se que o bloco era um agrupamento com Zé Pereira. Os cordões eram agrupamentos maiores, com a estudantina, o sopro. E os clubes ou as sociedades eram aqueles que faziam prestos, desfiles com carros. A partir de então, o carnaval descentralizado de bairro passa a ganhar força, bem como começa a adquirir um status de símbolo da identidade nacional. Com
Com o Estado Novo, em 1937, uma série de normatizações foram lançadas sobre a folia, a fim de que se mantivesse a ordem. E tem-se também a obrigatoriedade do caráter didático dos desfiles das entidades carnavalescas. Destaco ainda, na década de 1940, o surgimento das tribos carnavalescas, agremiações específicas do carnaval porto-alegrense. Os caetés, as iracemas, compostas apenas por mulheres, comanches, goianazes, entre outras. Dentro dessa lógica de carnaval como símbolo da brasilidade, as tribos, que eram compostas por brancos e negros das camadas populares, representariam aqueles que seriam os verdadeiros donos da terra, os indígenas, através então de histórias, dos figurinos apresentados, dos cenários e das canções também. A partir da década de 1960, novas transformações se inserem à folia. Inspirado no modelo carioca de fazer carnaval, se introduziu a estrutura da escola de samba. Divisão por alas temáticas, maior número de componentes, samba enredo, mestre-sala. O marco dessa inovação é o surgimento da escola de samba praiana, primeira a apresentar essa nova configuração. Dos antigos blocos carnavalescos, alguns também incorporaram, transformando-se em escola de samba, como os bambas da orgia, embaixadores do ritmo e os fidalgos e aristocráticos. Outros, porém, acabaram por desaparecer. O Carnaval de Porto Alegre tem uma característica muito importante e antiga, que é a das tribos carnavalescas. Nós tínhamos inúmeras tribos que faziam desfiles, né? Os comanches, os guaianazes, os tapuias, os caetés. Então, eles eram uma tribo carnavalesca. Eles se organizavam para contar lendas indígenas. E isso nunca foi visto em outras cidades. Isso era uma cultura pertencente ao Carnaval de Porto Alegre. Junto com os desfiles, junto com as festas, aliás, dos grandes clubes. Os gondoleiros, por exemplo, os venezianos, que eram clubes de sociedade na época, né? Isso bota lá tranquilamente lá nos 40. O primeiro bloco de carnaval que se torna escola de samba, e aí é considerada a escola de samba mais antiga de Porto Alegre, é o Bambas da Orgia. Né? O Bambas da Orgia hoje, em 2020, comemorou 80 anos. Então é considerada a escola de samba mais antiga de Porto Alegre. Mas antes dos Bambas ainda teve Tribo de Ouro. Como contaram os nossos convidados, as escolas de samba são símbolos da sociedade carnavalesca. E o carnaval, em geral, é um símbolo de resistência, principalmente da população negra aqui no Brasil. Não foram poucas as tentativas de elitizar essa festa, e como a resistência do povo carnavalesco sempre foi muito forte, houveram também tentativas de marginalizar a festa ou vendê-la como arruaça e azaração. Mas o carnaval nunca se resumiu aos rótulos que o quiseram imputar. Mas antes de entrar nas questões de identidade, representatividade e violência contra a cultura negra, a gente quer te apresentar algumas das pessoas que nos ajudaram a construir essa história. Para isso, a gente foi até o Complexo do Porto Seco conversar com quem está envolvido nos desfiles das escolas. Mas antes, vai um aviso. Como as gravações foram feitas em loco, pode ser que o áudio tenha algum ruído externo. Nós pedimos desculpas, mas garantimos que a compreensão não será atrapalhada por isso. Bom, e voltando para o episódio, vamos às apresentações. Meu nome é Carmen Lúcia Fontoura, eu tenho 59 anos e 5 meses. Faço a parte aqui de fazer fantasias, de fazer cabeças, decorar carros, uma parte de montagem. Como que tu entrou no carnaval? A minha mãe é culpada. É? A minha mãe, a mãe levava a gente... Era do tempo que a gente ficava na calçada sentada, ela levava uma cobertinha na Avenida Borges, ela já me fantasiava desde pequeno, então isso foi me calando dentro de mim, me fantasiar, ia pro baile de carnaval, ela me levava sempre, já fantasiada, então isso assim foi criando esse amor dentro de mim, né? Fui vendo as escolas, cresci vendo as escolas, só que ela não me deixava sair até os 18. Quantos anos tu tinha, quando tu lembra mais ou menos? Quantos anos tu tinha no primeiro carnaval que tu foi? Me lembro, assim, de criança, 5 anos. Me lembro de criança, São assim. 50 anos já. Mais, né? Porque eu vou fazer 60 em novembro. Eu sou Fábio Castilhos. Atualmente eu trabalho no município de Canoas como professor. Tô no carnaval, tô com 41, mas eu minto para sempre que eu tenho mais de 35, então tá tudo bem. Então, eu já tô há
25 anos no carnaval, pelo menos. Quando eu comecei a engatinhar nas coisas do carnaval, era porque eu achava bonito. Quando eu tô no Imperador, eu tô em casa. Entende? Eu amo assistir um desfile de escola de samba, entender o que tá acontecendo. Eu amo poder enxergar, ouvir um samba enredo e imaginar como vai ser o desfile. E é como se fosse um filme que tu nunca mais vai ver. Porque tu assiste um desfile, tu não vai ver mais aquele desfile daquela forma de novo. Tu vai ver uma montagem, tu vai ver uma gravação, mas tu não vai mais assistir aquilo. É literalmente uma apresentação no teatro, uma peça a céu aberto, de apresentação única. Como vocês puderam ouvir, os nossos convidados estão envolvidos no carnaval desde a infância, quando não desde a barriga. São pessoas que têm outras ocupações e que muitas vezes fazem uma jornada dupla na época dos desfiles, em uma demonstração muito grande de amor às escolas, que são verdadeiras comunidades, e ao carnaval, que é esse espaço de acolhimento e pertencimento. Mas afinal, o que o carnaval tem que faz todo o cansaço valer a pena? A Imperadores do Samba representa uma paixão, um amor de família, uma escola pulsante, sanguínea. E eu acho que é isso, assim, o envolvimento das pessoas com cada agremiação vem muito da paixão e do amor, né? Meu nome é Lucas Ananias, tenho 35 anos, sou diretor de carnaval da Imperadores do Samba. Obedeço Luiz, o Turco, diretor de barracão da Império da Zona Norte. O carnaval, para mim, tu sabe quando tu tá com sede, que tu tem que tomar aquela água, que aquela água parece que é a melhor água do mundo. Isso é o carnaval, sabe? Só sente isso quem participa. Participou uma vez que esse vírus entrou no corpo, tu vai gostando cada vez mais, se fluindo cada vez mais. Então o carnaval é isso, o carnaval é, fora que ela falou, é uma alegria, é um bem-estar. Tipo, nós que somos negros, as escolas de samba eram antigamente uma colônia de negro, onde os negros podiam dançar, os negros podiam rir, podiam conversar, sem discriminação com as outras cores ou com as outras raças, ou com os outros tipos de vida das pessoas. Então ali a gente se reunia todo mundo e ali a gente conversava, batia papo, trocava ideia e curtia o carnaval, que naquele tempo era um carnaval muito pequeno do que é hoje, mas era o carnaval que a gente gostava, o carnaval participativo. Hoje é um carnaval mais competitivo. Meu nome é Kelly Ramos, eu sou vice-presidente da USGAPA, que é uma das ligas do Carnaval de Porto Alegre, e também sou presidente da União da Tinga. Pra mim, tudo, né? Eu digo assim, eu era assim, me criei no meio do carnaval. Minha mãe era costureira de ala de escola de samba, então eu praticamente nasci no meio das fantasias. Né? E eu, de fato, eu amo o carnaval, assim, eu amo mesmo, gosto muito, gosto de estar aqui. Pra mim, se eu pudesse, eu morava aqui dentro. E pra mim é tudo, assim, é o momento que tu conhece pessoas, tu vivencia muitas coisas, que a gente aprende muita coisa aqui dentro. Eu amo muito carnaval, gosto mesmo, assim, faço porque gosto, tanto que acabei me envolvendo até na liga aí, eu assumi a escola de samba, e minha ideia era ficar lá no meu cantinho só na minha escola de samba, mas acabei entrando pra liga porque nessa questão de estar buscando alternativa, de tentar fazer diferente e ajudar todas as escolas. Bom, meu nome é Natiele Padilha Cruz, tenho 27 anos, sou técnica de enfermagem na UTI pediátrica do Santo Antônio da Santa Casa. O Carnaval de Porto Alegre, para mim, ele tem um significado de amor. Eu sou apaixonada pelo Carnaval daqui, me sinto muito feliz, aprendo muito cada ano e é um sentimento que só quem sabe, quem é apaixonado mesmo, pode descrever. E além dessas pessoas muito especiais, a gente também quer te apresentar uma das representantes do Carnaval de Porto Alegre. Ué, mas todas essas pessoas que falaram até agora não são representantes? São, claro, mas é que essa pessoa, ela é especial, e tu vai entender o porquê. Todos os anos, Porto Alegre elege sua corte do carnaval, que conta com o Rei Momo, Rainha, Primeira e Segunda Princesas. E nós tivemos a honra de conversar com a Rainha do Carnaval de Porto Alegre desse ano, a Kênia Silveira, então ouve aí. Meu nome é Kênia Regina Silveira Teixeira, tenho 21 anos, eu sou estudante de administração, trabalho na área. Que faz uma rainha do carnaval? Olha, 1001 coisas. Eu quem levo o carnaval para outras esferas, vamos resumir assim, né? Eu e a minha corte. Nós somos responsáveis por mostrar o carnaval e representar, somos a imagem do carnaval. Por que eu digo a imagem? Por exemplo, eu levo o carnaval para a faculdade, eu levo o carnaval para o meu trabalho,
eu levo o carnaval para uma entrevista, eu levo o carnaval para um teatro. Então a gente explora, a gente vai para todas as áreas, assim, porque tu não vê muito as escolas dentro desses espaços, né? Tu não vê essas apresentações, então a gente tenta fazer essa abertura, e esse é o papel da corte, né? Não posso falar o que uma rainha faz porque eu não faço nada sozinha. Eu trabalho em conjunto com as princesas, né? A primeira e a segunda, e com o Rei Momo. Então esse é o nosso papel, assim, no carnaval. Na cidade, é levar o carnaval para o restante da cidade, é acolher as comunidades que fazem carnaval, participar do jeito que a gente pode, do jeito que a gente consegue, do jeito que a gente sabe. Então o papel de uma corte, ele é muito amplo, né? Ele é um leque, assim, de funções que a gente deve cumprir. Porque as pessoas pensam, é só botar uma coroa, uma faixa e ir lá na escola sambar. Não, a gente se envolve com as escolas, né? A gente fala por elas, a gente briga por elas, né? Porque elas são o carnaval, elas quem fazem. Então o nosso papel é ajudar a levá-las, assim, né? Levar o trabalho delas para outros lugares, para que as pessoas reconheçam o esforço que é feito durante um ano inteiro para que o carnaval consiga sair para a rua. A cidade não é uma cidade carnavalesca. O povo não é um povo carnavalesco. Eu não sei por que acha que tem que ser só o gaúcho. Não. Nós também fazemos parte disso há muitos anos. Essa fala que a Carmen faz é uma tônica lá pelos barracões do Porto Seco. Como o carnaval se constitui como um espaço de liberdade para a população negra, excluída de tantos outros ambientes da sociedade, ele também enfrenta tentativas consecutivas do poder público e da população de aniquilamento, de enfraquecimento. Desde o século XIX, quando a população abastada das cidades tenta transferir as festas de carnaval para os clubes de sociedade, houve resistência nas ruas. O carnaval é uma festa popular e pretende continuar sendo. Aqui nós somos a resistência mesmo, porque nós estamos lutando contra a maré, que não é uma maré de carnavalesco. Nós não somos, infelizmente, porque eu acho que já foi uma criação, já vem da criação do povo aqui de Porto Alegre, não ser carnavalesco, entendeu? E porque começou tudo com o quê? Com a negritude, né? Nós sempre fomos muito tolhidos quanto a isso, né? Em todas as áreas, né? E para além da resistência, é nítido que as escolas de samba são lugares de produção artística e intelectual. Fábio Castilhos, da Imperadores do Samba, tratou-as como um lugar de conversa com a ancestralidade negra. A partir do momento que tu consegue perceber que as comunidades negras têm um ambiente de família muito maior e um ambiente e uma ligação com a sua ancestralidade muito maior do que qualquer entidade, grupo ou empresa possa pensar, a escola de samba e o desfile da escola de samba acaba se tornando um desses aspectos, porque os terreiros de escolas de samba, os terreiros de religião, de candomblé e de batuque, antigamente foram que acobertaram e deram início às escolas de samba. Hoje, a gente também se serve muitas vezes dos terreiros, que é para a gente poder fazer essas nossas limpezas, manter e resgatar as nossas ancestralidades. E é exatamente através da resistência da comunidade carnavalesca que no ano de 2004 o Complexo Cultural do Porto Seco foi construído aqui em Porto Alegre. Localizado no bairro Rubem Berta, o Porto Seco foi construído depois de anos de articulação das escolas de samba e da prefeitura. E além dos desfiles, é lá que se localizam os barracões das escolas. Para quem não conhece, os barracões são os espaços destinados para a montagem das alegorias e das fantasias que serão usadas pelas agremiações durante o desfile. A construção de um complexo dedicado ao carnaval em Porto Alegre foi resultado de um longo debate. E antes de ocupar a Zona Norte, o carnaval já desfilou por outras áreas da cidade. Nos anos até 80, 90, os desfiles eram ali na região central, entre a perimetral, onde hoje é a Loureiro da Silva, e depois costeando ali onde é o Parque da Harmonia. E o Parque da Harmonia de um lado e o setor administrativo do outro. Ali foi a passarela do samba por pelo menos uns 15 anos,
anos, mais ou menos. Antes era na Loureiro da Silva, na própria Perimetral. Como o carnaval ali ele já estava bastante sobrecarregado, era uma região central e muita gente ia, surgiu um embate entre a cidade, entre as pessoas que moravam por ali, que não queriam que o carnaval permanecesse ali, e a própria prefeitura e a própria comunidade carnavalesca que demandava a construção de um sambódromo. Precisamos ter um local para essa organização. Então começa a construção do sambódromo, a escolha de um local, e aí se vem para cá, para a Zona Norte, aqui no Porto Seco, que é a ideia de que as grandes manifestações possam ocorrer aqui. Só que, em vez disso acontecer, o que aconteceu? O carnaval veio para cá, com os barracões, e o espaço não se construiu ainda até hoje, há 20 anos, não se construiu ainda as arquibancadas. Nenhum prefeito quis bancar isso, então as arquibancadas continuaram sendo móveis nesses 20 anos. Houveram tentativas de construção de uma pista de desfiles no Parque Harmonia, onde ocorrem as comemorações tradicionalistas, no Parque Marinha do Brasil, na região do bairro Menino Deus e no bairro Maitá. E apesar da construção de um local dedicado ao carnaval aqui na cidade, a comunidade ainda espera pela realização de promessas bem antigas. Isso é algo que é o sonho de todos nós, do povo carnavalesco, que é a conclusão da pista. E existe essa promessa muito forte, existe um projeto na Câmara de Vereadores já com a questão dos entornos dos terrenos aqui, que vai ser também construído por pessoas privadas, por empresas privadas, né? Que é uma cedência de área que eles estão dando para algumas empresas do entorno aqui, para as transportadoras e algumas fábricas aqui, e em troca eles constroem o complexo. Então acho que isso para nós isso vai ser nosso momento histórico. Sim. Apesar da conquista de um lugar próprio, o Complexo do Porto Seco ainda não recebe a atenção como um local de concentração e difusão da cultura popular. O Porto Seco foi construído para ser um espaço de manifestação cultural, mas isso não acontece. Hoje, só o carnaval acontece lá. Faltam melhorias e iniciativas que mantenham o complexo ao longo do ano, e não somente na época do carnaval. E a gente se pergunta, por que o Porto Seco ficou restrito ao carnaval? A Kelly Ramos completou a sua fala explicando que a interlocução com o poder público é essencial para a consolidação do carnaval como uma tradição da cidade. É bem difícil. Tivemos tempos difíceis do carnaval. Então, esse momento é um momento de retomada, assim. A gente buscando a credibilidade, buscando espaço de novo, né? Espaço que o carnaval de fato merece. Então, é bem difícil, mas eu acho que a gente está conseguindo aí. A gente tem uma safra nova de presidentes e acho que isso inovou bastante, né? Tirou aquela sombra do passado, do que era. Hoje está bem mais difícil para nós. Antigamente a gente recebia um aporte muito grande do governo que subsidiava todo o carnaval, estrutura e tudo. Hoje a gente não tem mais isso. Hoje a gente conseguiu, junto com o governo, um edital, que é um fomento para as escolas de samba, e tivemos que buscar parceria privada, né? Então hoje a gente já não tem mais um carnaval 100% público. Hoje a gente tem uma parceria privada, é um carnaval privado, é feito por produtoras, são 2 produtoras que estão à frente do processo, junto com as ligas. Né? Então é um momento bem difícil, um momento diferente. Né? E finalmente, depois de quase 2 anos paradas, as escolas de samba voltam à avenida. A expectativa é gigantesca, mas toda essa entrega que a gente viu nos depoimentos nos faz pensar. Afinal, como foi ficar tanto tempo longe do carnaval? Na verdade, a gente vem de um ano bem difícil assim, para a cultura, né, principalmente, onde a gente tem essa questão da pandemia já, no fim, já, graças a Deus, mas acabou que embolou tudo, assim, né? Porque a gente tinha uma incerteza pela questão da pandemia, mas também se tinha uma incerteza pela questão do Carnaval de Porto Alegre, né? Onde já se vem com grandes dificuldades, onde a gente não se tinha um aporte da prefeitura, hoje se tem, né? Então tudo foi muito rápido, né? Mas a Imperadores do Samba, por ser uma escola que trabalha o ano inteiro, já estava organizada e planejando o Carnaval de 2022, né? Na pior das hipóteses, estaria pronto e a gente não ia desfilar. Sim. Mas a gente está com fé que tudo vai ficar pronto até o dia 7 de maio. Triste. Triste? O que vocês fizeram nesse meio tempo? A gente revia, no meu caso, eu revia os desfiles passados. Tanto do Rio, Porto Alegre, Santa Catarina, São Paulo.
rever esse destino. E pensando em algumas ideias novas que ali, tu vendo às vezes alguma coisa, que o estudo tu aprende, mas alguém já fez aquilo antes de ti. Então tu tá aprendendo o que os outros já aprenderam. Horrível. É muito ruim, né? Porque a gente é um sentimento que a gente quer uma família aqui dentro, né? A gente cria outra família aqui, né? É como se tu tivesse se afastado da tua família. Porque a gente vive isso, a gente vivencia dentro de Barracão muito tempo, então a gente acaba criando muito vínculo com as pessoas, então isso faz muita falta, fez muita falta. Pois é, não foi nada fácil, porque como o Turco falou lá no início do episódio, o carnaval é como tomar uma água gelada quando se está com sede. Carnaval é necessidade, é entrega, é suor, é dedicação. E nesse ano de 2022, essa ânsia pela avenida ainda foi adiada mais um pouquinho, já que o evento vai acontecer a partir dessa sexta, dia 6 de maio, até domingo, dia 8 de maio, ao invés da tradição de acontecer nos 40 dias antes da Páscoa. Se a espera foi grande, a ansiedade também é. Eu vou te dizer que nós teremos o melhor carnaval dos últimos tempos. Com muita certeza eu te digo isso. Muita certeza. A gente vendo assim, andando e conversando com todos os presidentes e tal, o pessoal está muito empenhado, tem muita garra, muita vontade, e é isso, o renascimento, ressurgindo do carnaval. O pessoal está muito empenhado. Nós vamos ter um belíssimo espetáculo. Belíssimo mesmo, vai ser muito. Espero que seja tudo maravilhoso, que dê tudo certo, que a gente consiga colocar em prática todos esses 2 anos que ficamos parados, né? Com certeza vai ser tudo maravilhoso, vai ser contagiante, barulhento, brasileiro, vai ser carnaval. Esse foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais. A gente está ativo no Facebook, Instagram e Twitter. Leia nossos textos disponíveis no Medium. A edição desse podcast foi feita por Lucas Anella e o roteiro é de Fernanda Simoneto e Laura von Humholtz. A trilha sonora original por Arthur Laste e Adriano Quadros. Muito obrigada pela sua audiência e até a semana que vem.